No dia 10 de julho de 2025, o filme Superman foi lançado aqui no Brasil. E na data que esse vídeo está sendo postado, semana passada. E bom, eu já vi esse filme. E tenho que dizer que foi uma experiência maravilhosa. Um novo universo se inicia com o maior super-herói de todos os tempos dos quadrinhos. James Gunn, ele prova aqui nesse filme que consegue fazer algo brilhante e deixa claro como ele é capacitado para dirigir esse novo universo. E nesse vídeo eu venho falar aqui um pouco com vocês sobre o que eu achei desse filme, dar um pouco da minha análise e um pouco das minhas expectativas pro DCU também. Mas eu não vou falar apenas desse filme, como também do personagem Superman em si e de toda a importância que ele tem. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer. Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente para falar mais uma vez sobre Superman. E antes de realmente irmos pro vídeo, eu primeiramente quero agradecer aqui a todos vocês pelos 1000 inscritos que nós atingimos recentemente. É sério, isso aqui é uma marca muito legal de a gente atingir, principalmente em menos de um ano de canal. Então, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado e, sério, eu tô realmente muito agradecido. No final eu falo mais sobre isso e, enfim, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Acho que para começar a falar desse filme é importante ressaltar que ele tinha um grande peso em cima dele. Uma grande missão a cumprir. E muito por causa, é claro, do passado tenebroso que a DC teve nos cinemas. E apenas dando uma revisão rápida, mas eu acho que todo mundo já consegue compreender que o antigo universo cinematográfico da DC, o DCEU, simplesmente foi um fracasso. Cheio de momentos muito bons, mas ao mesmo tempo repleto de bagunças e coisas ruins, projetos que nunca viram a luz do dia. E é claro, uma Liga da Justiça com seus membros principais sendo controversos e bem divisivos nas opiniões dos fãs. Embora existam aqueles que gostem muito da ideia proposta por Zack Snyder, como eu mesmo, eu gosto do Superman que ele apresenta aqui, é claro que a grande parte não gostou. Ou pelo menos se gostou foi com o tempo, e não exatamente no período que os filmes eram lançados. Justamente porque a versão do Zack Snyder não exatamente esquecia a essência esperançosa do Superman, mas tentava reconstruir isso de uma maneira diferente. Toda a construção que ele tem ao longo dos filmes é feita de uma maneira diferente. E caminha para lugares que não agradou tantas pessoas. Principalmente quando você para pensar que era para ser um universo definitivo dos cinemas. Além da péssima decisão de matá-lo no segundo filme e trazê-lo de volta, enfim. Basicamente o que mais pesou nesse universo todo foi a questão da bagunça. E infelizmente essa bagunça afetou, como eu mencionei anteriormente, o próprio Superman, fazendo com que a essência esperançosa, gentil dele acabasse sendo apagada de certa forma, justamente por toda a construção divisória nas opiniões. E esse esquecimento da gentileza do personagem consequentemente gerou um esquecimento do personagem. Não que ele se tornou alguém irreconhecível, qualquer coisa do tipo, não. Mas eu quero dizer que o peso que ele tinha e sempre deveria ter tido, nesse momento aqui, do DCU, acabou sendo jogado de lado. Ainda mais quando a Warner mesmo tentou tirar o Superman da jogada, fazendo aparições dele sem cabeça, e até mesmo não dando nenhum sinal de vida do herói nos próprios filmes. Como se fosse algo com um motivo de se envergonhar, o que é bem estranho, considerando que ele é o maior herói de todos os tempos. E justamente por conta desse fracasso que o DCU teve e esse apagamento na visão clássica que nós tivemos do Superman, era claro que o filme que nós temos esse ano tinha dois deveres importantes. Nos apresentar esse novo universo e também reapresentar o Superman para o mundo depois de muito tempo sem filmes clássicos, podemos dizer assim. Novamente, nós tivemos versões do Superman que resgataram essa versão clássica dele, como por exemplo Superman Lois e Minhas Aventuras com Superman. Mas eu digo que na linha principal de filmes da DC, do antigo universo, nós não havíamos tido de fato uma versão que apresentasse essa essência. Ela existia, ela estava sendo construída, mas não da forma que a gente gostaria de ver. Ou pelo menos não da forma ideal. E bom, com essas duas tarefas principais no caso, o filme de Superman tinha que realizá-la com êxito. E meus amigos, eu digo que conseguiu. Agora sim, eu venho compartilhar um pouco aqui da minha experiência sobre Superman.
Então, vamos nessa. Em meio a tantos deveres que ele tinha que cumprir com esse filme, James Gunn ele simplesmente consegue nos apresentar um Superman clássico, ao mesmo tempo que inova nessa sua versão, fazendo algo único. E também nos apresenta ao DCU com tamanha naturalidade, mostrando como esse mundo tem a relação deles com os meta-humanos e qual a relação do Superman com o mundo no geral. Além de que, nós temos aqui um filme bonito, visualmente e na sua própria mensagem, ele tem boas cenas ali, uma boa fotografia, eu diria. Principalmente você vendo aqui as cenas de voo, eu acho elas muito bonitas assim, e o Superman salvando as pessoas também, é uma boa filmagem, eu gosto de como eles conduzem aqui a câmera. Além das cores também, que funcionam muito bem no filme, te fazendo lembrar o tempo todo que você está vendo algo baseado em quadrinhos. E isso daqui é um aspecto que fica excelente aqui na obra. Eu acho que talvez seja o filme, que você mais se sente num quadrinho. Além disso, nós temos a trilha sonora que também é fantástica. É meio que uma releitura ali, a principal no caso, uma releitura do tema clássico de John Williams. O que eu gostei bastante, mas eu devo confessar que eu preferi uma trilha mais original. Algo único desse Superman aqui. Eu entendo porque ele pegaram a trilha do John Williams, afinal, a gente está trazendo de volta aqui os conceitos clássicos do personagem, mas eu também gostaria de algo mais único. Talvez no futuro aí e tal, embora eu ache improvável. O que importa é que a trilha sonora, ela tá fantástica. Mas agora falando do que eu mais gostei desse filme no geral. Os personagens aqui, eles brilham do início ao fim. E eu me refiro não apenas ao Superman, que é o nosso foco, o principal, o protagonista, o maior super-herói de todos os tempos, mas também aos outros personagens principais e também os próprios secundários. Porque, por exemplo, Lois Lane, de Rachel Brosnahan, ela funciona do início ao fim. A atuação dela é boa demais, a sua função na história é muito boa, e em toda a cena que ela tá, eu diria que é muito cativante a forma como ela interage com os outros personagens e o desenvolvimento dela mesmo no filme. Eu gostei muito dessa versão aqui e de como ela é trabalhada ao longo dessa obra. E já puxando um gancho, também tem toda a questão do planeta diário. Eles têm uma função bem importante aqui na narrativa e torna todo esse ambiente assim que o Clark trabalha muito mais envolvente. Embora honestamente mostre bem pouco de todos eles, sabe? Tipo assim, o máximo que tem destaque ali é o Jimmy Olsen e a própria Lois Lane. Enquanto os outros personagens ficam mais de lado, o que é compreensível pela história que o filme quer contar, mas ainda assim, por eles terem uma função tão importante na história, acaba ficando, sabe, faltando alguma coisa. O próprio Jimmy Olsen mesmo, ele tem um papel fundamental, acredite se quiser. Mas ele aqui, cara, é um bom alívio cômico, eu realmente gostei das piadas envolvendo ele, e eu acho que o ator dele também manda muito bem. Temos ali também os outros do Planeta Diário, como o Steve Lombardi, por exemplo, o Perry White. Outros personagens também que nós temos aqui no filme são a Gangue da Justiça. Guy Gardner, Mulher Gavião, Mr. Terrific e o Metamorfo, que durante uma parte não faz parte dessa gangue. Enfim, eles também são personagens muito divertidos, todas as cenas tipo assim, de ação deles juntos e da interação deles entre si e com o próprio Superman funcionam muito bem. Até com o Lois Lane mesmo, eles conseguem ter boas dinâmicas ali de personagem. É claro, existem alguns ali, como são vários, que acabam não tendo destaque, como é o caso, por exemplo, da Mulher Gavião. Entre todos ali, ela é a que tem menos destaque no filme, o que é uma pena, mas é compreensível, sabe, vendo tudo que esse filme tem pra fazer, é compreensível que eles não tenham que ela não tenha tanta participação assim. O que já não pode se dizer do resto, principalmente o Mr. Terrific, que literalmente rouba a cena pra ele quando ele participa lá. É um personagem fantástico assim, com o visual também, o design, tanto dele quanto dos outros personagens também manda muito bem. E novamente, te fazem lembrar que você tá vendo um filme de quadrinhos. Mas eu acho que o destaque aqui de fato de personagens é Superman e Lex Luthor. Nicholas Hoult e David Corenswet, eles mandam muito bem aqui nos papéis, conseguem criar uma dinâmica de herói e vilão perfeitamente, são responsáveis, pelas cenas de ação ali juntos, indiretamente, mas diretamente ao mesmo tempo, é complicado, além de mandarem muito bem na atuação. O David Corenswet, como Superman, é um bagulho de outro mundo. Ele é visualmente muito bom, ele interpreta bem nas cenas, sabe, que ele tem ali que fazer uma atuação mais diferenciada. Claro que não chega a ser algo nível Oscar, mas de fato ele consegue transmitir o que ele precisa passar, sabe, pra gente que tá assistindo. E ele manda muito bem nisso. E transmite a essência do Superman até nos trejeitos. Essa daqui foi uma escolha literalmente certeira pra esse papel. O cara tá gigante, ele já é alto,
treinou pra cacete, se dedicou pra esse papel, leu o HQ e simplesmente começou com o pé direito com esse personagem. Além de existir muito potencial pra ele, sabe, brilhar ainda mais no futuro desse universo, ele já começa aqui com o seu primeiro filme mostrando que ele é um excelente Superman. Pra mim, disparado, a melhor coisa do filme, a relação dele com outros personagens, a relação dele com seus pais. O arco dele nesse filme também é muito interessante, muito legal. E, sabe, tem toda aquela questão de mostrar o dia a dia do Superman aqui nesse filme. Eu gosto muito de como isso funciona. Uma loucura atrás da outra e a gentileza dele sempre prevalecendo. Por outro lado, Lex Luthor aqui também tá sendo um vilão que você foi feito pra desgostar dele. Nicholas Hoult consegue transmitir também muito bem essa questão dele ser um personagem odiável, podemos dizer assim. E ele tem aquela aura de vilão muito boa, que odeia o Superman a todo e qualquer custo, cara. É impressionante o quanto esse cara odeia o Superman. E ele faz crueldade no filme, cara. Ele mata a gente assim na frente do Superman. É loucura. O filme ele não tem medo de mostrar a crueldade do Lex. Eu acho isso daí fenomenal. Quer dizer, é algo esperado, mas, sabe, num filme de super-herói assim, todo colorido, quadrinho, Lex Luthor se mostra um vilão odiável. Isso é perfeito para esse personagem. Portanto, Superman, de fato, é um filme excelente. A narrativa, ela literalmente manda muito bem no que ela quer apresentar. Do início ao fim temos ótimos momentos, um humor bem equilibrado, o Krypto ali carregando várias cenas de ação e vários momentos de humor, e chegando em um final extremamente satisfatório, mas não perfeito. O filme, na verdade, não é perfeito em nada. Essa aqui é a minha opinião. Eu acho que ele não chega a ser um 10/10 de nenhuma coisa. Até o próprio Superman, pra mim ele é um 9/10 no filme. Eu não acho que esse filme é perfeito em nada, mas sim que ele é ótimo em todas as coisas. Tudo, por exemplo, que eu vejo nele eu consigo olhar como se pudesse ser melhor, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer que nada ali é ruim. E apenas que eu tenho muita vontade de ver o restante desse universo, né? O próximo filme, que vai ser Supergirl, e a próxima série, Pacificador, inclusive. E, sabe, eu quero ver mais disso tudo. O que o James Gunn aqui me apresenta é algo muito bom, mas algo que não tem tanta profundidade quanto muitas pessoas esperavam. Pra mim, honestamente, isso não é algo ruim. Eu realmente cheguei ali esperando uma obra pra me divertir, pra eu ser apresentado a esse novo universo, é o Superman, e pra sair lá com uma ótima sensação, uma sensação muito boa, uma sensação de que eu tinha ali vivido uma boa experiência. E foi o que eu tive. Mas se você aí espera uma obra perfeita, uma obra com um roteiro nível The Batman da vida, você não vai ter. Então, no mais, Superman é um filme excelente, que vale muito a pena ser visto, que de fato a melhor coisa do filme é o que você espera ver. Que no caso, é o próprio Superman. Agora, depois de ter falado sobre o filme, eu quero falar sobre o Superman especificamente. O personagem mesmo, no geral. Como eu mencionei várias vezes ao longo do vídeo, ele é o super-herói mais importante que nós temos nos quadrinhos. E não apenas por ser um personagem icônico que marcou a história, mas também porque ele, mesmo depois de tanto tempo da sua criação, ainda é a base para basicamente todos os super-heróis que são criados atualmente. Um personagem influente em todas as áreas que você pode imaginar. O Superman é um herói que está no imaginário desde as pessoas mais velhas até as crianças que estão nascendo recentemente. E isso é um legado incrível. Décadas e décadas de história que até hoje tem uma influência significativa. E o mais interessante de se pensar é que ele não é, por exemplo, um herói sombrio. Muito pelo contrário, ele é um herói esperançoso que ensina coisas boas para as pessoas. É claro, é muito interessante você explorar conceitos diversos sobre um personagem assim. Eu mesmo acho a proposta de Injustice interessantíssima, mas a questão é que a essência do herói é ser essa pessoa bondosa. É explorar diversos dilemas como sendo o ser mais poderoso do universo e ainda assim sendo uma pessoa puramente boa. Ainda com seus erros, ainda com seus tropeços, mas ainda conseguindo se manter de pé e sendo uma espécie de ideal para quem vive naquele mundo e até mesmo para os leitores de suas histórias. Contar a história sobre um personagem que simplesmente é o ser mais poderoso daquele mundo e convive com a maldade humana todos os dias, ele ainda consegue se manter bom. E não por uma pressão, quer dizer, claro que existe uma pressão, mas não por isso que ele é bom, mas pelo fato dele ser gentil de coração. Pelo fato de todos os dias ele querer sempre dar o melhor de si, por saber de suas responsabilidades e por saber que existem pessoas que precisam dele. O Superman, embora não seja um humano, ele ensina muito sobre humanidade. Que é algo que hoje em dia muitas pessoas
não tem. E um filme como Superman, que nós tivemos recentemente, mostra isso de uma forma brilhante. O filme não tem um roteiro profundo, mas ele mostra muito bem essa essência do herói. Você sai do cinema sorrindo e lembrando de como é, de fato, esse personagem. Pelo menos na sua essência. Embora o filme atual seja bastante sobre isso, é válido ressaltar que não é apenas a versão dele que apresenta todas essas coisas. Acredito que mesmo com fracassos anteriores a esse filme, todas as versões do personagem que nós tivemos apresentaram pelo menos alguma dessas coisas. E da sua própria maneira conseguiram apresentar isso de uma forma muito boa, com seu próprio desenvolvimento, ideias e chegando num resultado único daquela versão específica de Superman. Todas elas respeitando a essência e fazendo da sua própria maneira, do seu Superman sendo único. E é isso que torna também esse herói tão especial. Mesmo depois de décadas com a gente tendo uma única imagem, podemos dizer assim, a gente ainda tem inúmeras versões do mesmo personagem, cada uma trabalhando de uma forma diferente, e isso cria para cada pessoa fã do herói uma versão favorita, uma versão que você mais se identifica, uma versão que mais te marcou. Como para mim, por exemplo, Superman Lois e Minhas Aventuras com Superman foram o caso. Elas são as minhas versões favoritas do personagem porque elas me marcaram de uma forma que eu imagino que nenhuma outra vá. Mas existem pessoas que gostam muito do Superman do Henry Cavill, e também pelo mesmo motivo. Eu gosto muito dessa versão, mas nunca vai me marcar, por exemplo, como o Tyler Hoechlin fez. E para a nova geração aí, ou pelos que estavam com muita saudade do Superman clássico, David Corenswet será o Superman de uma nova geração inteira. Será o insuperável para muitas pessoas, e tudo bem. Esse é um herói que ele deve marcar todo mundo, independente da forma, independente da versão, independente do ator, mas por ser quem é e pelo que representa para aquele que acompanha a sua história. Mas eu devo dizer que, indiscutivelmente, aquele que é o Superman definitivo é Christopher Reeve. Existe uma era antes e depois dele como um herói. E mesmo que nós tenhamos a nossa versão favorita, é inegável que esse foi o ator que deu vida ao personagem como nenhum outro vai conseguir. E ele ser uma base para o que vimos recentemente e veremos no futuro do personagem é algo incrivelmente bom. Sempre existirão versões alternativas, sempre existirão versões que exploram novos conceitos e até subvertem o herói, mas nunca esquecendo de qual é a versão principal, de qual é a mensagem principal daquele personagem, de qual é a versão definitiva do Superman. E por fim, cá estou eu para me despedir de vocês nesse vídeo. Bom, essa aqui foi minha análise sobre o filme, sobre também o personagem, o que ele representa pra mim, pelo menos na minha opinião. Claro que eu não falei tudo sobre ele, porque senão esse vídeo seria muito maior, mas pelo menos uma parte do que eu queria falar eu falei. E eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter visto até aqui. E comentem também as suas perspectivas pro DCU, o que vocês acharam do filme, o que vocês acham do Superman. E eu confesso que eu tô bem animado pro futuro desse universo, eu confio no que o James Gunn vai fazer nos próximos filmes. Tô muito animado pra Supergirl. E eu também queria dizer outra coisa, muito obrigado novamente pelos 1000 inscritos que nós batemos recentemente. Em menos de um ano o canal chegar a essa marca é algo muito legal. Principalmente pra mim que, sabe, não tinha sido a primeira tentativa de fazer um canal onde eu falava sobre coisas interessantes. No passado eu fiz muito vídeo de jogo e dessa vez é algo que realmente tá andando pra frente. Eu tô botando muito amor e carinho aqui nos vídeos e tá sendo muito legal ver o apoio de vocês nisso. Então, muito obrigado por me ajudar a alcançar essa marca. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreva para continuar acompanhando por aqui. E no mais, meus amigos, até a próxima e tchau!